No subject will ever be taboo. A hora do sexo sempre em cima do acontecimento. Muito bem, sempre em cima. Sempre em cima das vossas mensagens. Eu vou lá todos os dias saber quantas mensagens é que recebi através do nosso mail sexo@rtp.pt e também no Facebook. A hora do. A hora do, também recebemos mensagens. Mas estes últimos dias da hora do sexo dedicámos-nos aliás, pedi-te encarecidamente que ajudasses as nossas escolas, os nossos professores a abordar determinados temas. Tens reforçado aqui o não, seja em situações de criança para com abusos sexuais de adultos, o não também num contexto de dois adolescentes, não é? Uhum. Pode ser rapariga, pode ser rapaz, o saber dizer não, se não apetece naquela altura. E hoje queres um sim para não ser tudo não? É o que tu quiseres que insinuar. Então hoje uma sugestão de um tema importante que é sim. Sim. Sim à homossexualidade. E uma boa proposta seria criar uma caixa, já que na questão da educação sexual gostam tanto de caixinhas. Eu Caixas? Não gosto. Nessa caixinha põe lá, sem ninguém saber, uma Ok, pergunta. o anonimato, não é? O voto secreto. Denunciar comportamentos de professores e funcionários na escola que sejam discriminatórios da homossexualidade. Portanto, homofóbicos. Sempre que, falando de casais, um professor desenha um homem e uma mulher, ou o símbolo de masculino e de feminino, está a discriminar a homossexualidade e deve ser denunciado. Sempre que se vai falar de afetos e se põe o verde, o disparado, o verde, o cor-de-rosa e o azul, está a discriminar. E, portanto, isso tem que ser. Vais de camisa azul hoje. Mas traga aqui cor-de-rosa, as boxer, tu é que não vês. Verdade, eu não vejo. Desculpa não ter visto, não ter observado com atenção. Não reparaste nos meus boxers, se eu te proibir, a responsabilidade é tua. E isto nós temos de ser ativos a cortar. Nós temos muito trabalho para fazer em termos do racismo. Temos muito trabalho a fazer em termos da xenofobia, mas temos também muito trabalho a fazer em termos da discriminação da orientação sexual. E chega desta nossa passividade. Há uns anos atrás tive uma experiência emocional fortíssima. Visitei no sul da Alemanha um centro de concentração. E à saída do centro de concentração foi forte, porque ao visitar o forno, entrei mesmo no forno e não esperava emocionalmente, fiquei muito perturbado mesmo. Bom, isso agora não entrei. Mas muito perturbado. E depois foi fazer uma série de perguntas. À saída estava um símbolo que fazia lembrar os Jogos Olímpicos, aqueles arcos. Sim. E eu perguntei, mas porquê está aqui esse símbolo? Não, esse símbolo está a representar as várias pessoas que aqui eram mortas, né, em função de uma característica. Infelizmente nunca autorizaram que pusessem um arco em cor-de-rosa representando os gays, os homossexuais que foram mortos aqui nos campos de concentração apenas por serem homossexuais. Eu acho que este é um campo de concentração para ser fechado. Temos que nos preocupar com os judeus, com certeza muito que sofreram, com os negros, etc. Agora, um campo de concentração que consegue discriminar desta maneira tem que ser fechado imediatamente, ou pelo menos alterar e corrigir o que ali está. E se isso é verdade nesse aspecto, então também nós temos que ter essa atitude no nosso país e a começar nas escolas, porque é aí que se ensina. E, portanto, se nós temos, e muito bem, e precisa ser reforçado, campanhas e legislação que discrimina os africanos, os negros, pelo racismo, e acho muito bem, devíamos fazer muito mais, porque ainda continuamos a ter muito racismo. Se nós temos uma lei que criminalizou o maltrato de animais, e acho muito bem, acho que à altura temos uma lei, e que seja cumprida uma lei, que criminalize a discriminação da orientação sexual. Num país onde o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo é possível, que professores sistematicamente tenham comportamentos de discriminação da homossexualidade, isto tem que ser denunciado. E estes professores têm que se lhes apontar o dedo, porque estão num espaço de formação de cidadania, as escolas, têm que ser penalizados e, portanto, é a altura de lhes apontar o dedo e dizer o que o senhor está a fazer está errado e altera o comportamento, ou então vai ter que sair da escola. E temos de ter uma atitude muito dura, porque senão vamos continuar a ter adolescentes a suicidarem-se, adolescentes, rapazes e raparigas, a enganar em termos de orientação sexual, enganar-se a si próprios, entrar em casamentos que destroem a própria vida e destroem dos outros, e continuamos a ter uma sociedade que é muito engraçadinha para uma série de coisas, inclusive dos animais, a proteção dos animais, e acho muito bem, mas depois não sabe defender os humanos. Essa caixa seria uma hipótese de que tu sugeres denunciar os professores porque não tivessem cuidado. E denunciar. E para os professores terem consciência, não é? Porque claro, muitos desses professores não são homofóbicos e etc., mas terão consciência. Não são conscientemente, mas são.
A lei portuguesa diz que o desconhecimento da lei, e agora acrescentava do comportamento, não nos liberta das responsabilidades. E, portanto, se nós temos um país que se quer civilizado, então temos que ultrapassar isso. Se nós vivêssemos num daqueles países muçulmanos, ou em alguns países africanos, onde a homossexualidade é crime, se calhar eu não estava a fazer esta defesa de apontar o dedo e a denúncia dos professores que têm comportamentos homofóbicos. Mas como não é o nosso caso, inclusive a lei portuguesa permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, então este é um bom tema. Os professores responsáveis pela educação sexual nas escolas promover, junto dos seus alunos, a denúncia dos professores que tenham esses comportamentos homofóbicos. E repara que comportamento homofóbico aqui não estou a dizer apenas o rir-se ou criticar. Sempre que há um comportamento onde mostra uma sociedade heterossexual, porque nós todos sabemos que isso é mentira. Beijinhos, Quintino. Um beijinho, Raquel. Any questions?